a escalinha que a gente fez, a gente já tem a escala assim, de quem vai estar dizendo. Veja, esses áudios que eu mandei hoje, eles recuperam a conversa que a gente teve lá no começo do semestre, tá? Antes de eu entrar a falar disso, eu quero deixar um pouco aberto assim. Se alguém ouviu os áudios ou se tentou recuperar alguma coisa lá no começo do semestre e tiver alguma dúvida, algum comentário, então vamos começar por aí, abrir para quem quiser se manifestar. Senão eu começo, depois eu começo, tá? A grande discussão, no final das contas, fica, então, entre relembrando aqui o Eamon de Williams, né? Porque no texto, eu acho que só tinha Williams. Eu não abri de novo o texto, só escutei o áudio, mas relembrando o Eamon de Williams, a discussão, no final das contas, fica entre liberdade e igualdade. Uma democracia socialista foca na igualdade e não que respeita... não que desrespeita, mas não tem a priori vamos dizer assim, esse tesão pela liberdade. E a democracia liberal foca na liberdade em detrimento de uma igualdade. Olha, as sociedades que a gente conhece como mais democráticas, que são as sociedades, sobretudo as sociedades do norte da Europa, né? Que a gente conhece, assim, onde mais se avançou em termos de democracia, né? Se avançou no modelo de democracia liberal, né? Que você tem o quê? Ao mesmo tempo, você tem um processo de mais liberdade. Você pega países como Suécia, Noruega, assim, tal. Há uma liberdade muito grande das pessoas, né? Você pode ver que são os primeiros países a instituir certos direitos políticos, certos direitos sociais, direito ao aborto, reconhecimento de união estáveis para vários tipos, né? Liberdade de imprensa, né? São também os mesmos países que conseguiram enfrentar de melhor maneira o problema da desigualdade social. Você pode ver que parece haver, Jonas, uma coincidência entre os países que avançaram em direção à igualdade, né, e que conseguiram ampliar o espaço de liberdade de ação, entendeu? Então, parece que essa associação da dimensão, digamos, econômica com a dimensão política, elas caminham juntas, né? Você tem o contrário, o extremo oposto, que também vem a comprovar isto. Você pega um país como o Brasil, nós somos, atualmente, o segundo país mais desigual do mundo. E você vê o nível de fragilidade das instâncias políticas nesse país, né? Como é fácil... Você pega, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente compara muito o que está acontecendo aqui com o Bolsonaro e com o Trump nos Estados Unidos, né? Você vê que o Bolsonaro avança muito mais facilmente sobre estruturas democráticas, sobre instituições, sobre pessoas, do que nos Estados Unidos. Porque, embora o Trump seja muito autoritário, muito virulento, né, você tem uma resistência maior, e você tem uma tradição democrática mais constituída, mais arraigada. Mas você está falando de um país que é um país muito rico e que conseguiu, pelo menos por muito tempo, ter um estado de mais igualdade econômica dentro da sociedade, que vem caindo muito nos últimos anos, né? Isso também, assim, dos anos 80, 90 para cá, com o aparecimento do neoliberalismo, a situação econômica nos Estados Unidos vai se deteriorando muito nesse sentido também. Você vai aumentando a desigualdade. E olha como é curioso. À medida que você foi aumentando a desigualdade no interior dos Estados Unidos, você foi abrindo a brecha para que aparecesse um cara como Trump e conseguisse se eleger, né?
Bom, isso pensando em termos de democracia burguesa, tá? Democracia liberal, etc. Agora, você tem outros casos também, se você pensar, comparar Cuba, por exemplo, né? Então, se você pegar Cuba e China, né, são dois países que se desenvolveram muito em termos de igualdade social, né? Eu acho que Cuba mais do que a China, né? Porque a China ainda tem uma pobreza muito grande e que eles vêm enfrentando nos últimos anos com um certo sucesso, né? Mas Cuba conseguiu estabelecer um padrão de igualdade maior, né? Mas você tem umas perdas políticas grandes ali, né? Tanto na China quanto em Cuba, a liberdade política foi bastante comprometida, tá? Então, veja, é contraditório esses processos assim, que... E aí, obviamente, você está falando de Cuba e de China, você está falando de dois países que não seguiram o modelo da democracia burguesa liberal, né? Então, é um outro tipo de Estado que não é o burguês liberal. E aí você tem uma... Parece que é uma dissociação maior entre o aspecto do político e do econômico. Nas democracias burguesas, parece que há uma confluência maior, onde se avançou mais economicamente, se avançou mais no campo político das liberdades, enquanto em oposição aos países que permaneceram atrasados. Então, não sei se responde, Jonatas, teu questionamento. Responde, porque a princípio eu fico pensando que parece algo puramente dicotômico. Existe um campo da teoria que vai em busca da liberdade, e existe outro campo da teoria que entende que prefere optar pela igualdade, e fica na minha cabeça esses dois campos dicotômicos que mais ajuda, porque pelo menos tira essa suposta cisão do meio. Eu não vejo muito essa cisão mesmo, porque... Olha, eu acho que é um processo... Quando a gente fala de democracia, isso está muito associado com a ideia de cidadania. Não? Então, você pega lá pega o texto da Marilena Chaui, pega o texto do Williams, né? Eles vão fazendo uma distinção entre o que eles chamam assim, o espaço da democracia em termos de política, né? Então, o que um chama de tradição liberal, o outro chama de regime democrático de governo, não? E, por outro lado, a democracia como o espaço da sociedade, né? Que o Raymond Williams vai chamar de tradição socialista, a Marilena Chaui vai preferir uma outra expressão que ela vai chamar de... né? Que é a democracia enquanto regime social, né? Então, a democracia de governo e democracia social, né? Tem uma pergunta aqui da Luana. É por isso que eu parei. Já viu, né? É por isso que a coisa do chat é um problema às vezes. Mas, enfim, espera aí que eu já chego nessa pergunta. Tá? Deu corte. Né? Então, veja, esses autores, quando colocam essas duas instâncias... Então, porque eu acho que não há muita cisão pelo seguinte, olha... Quando você consegue... O que é... Quando você está falando de democracia, você está falando de cidadania. O que é a cidadania? Diferentemente do que muitas pessoas dizem, inclusive dentro da academia, cidadania não é uma relação entre direitos e deveres. Né? Cidadania é a luta pela conquista, manutenção e ampliação dos direitos. Né? Quando você está falando de cidadania, o cidadão, quando fala inclusive de cidadania ativa, né? É o sujeito que está lutando para conquistar direitos. Então, uma das características da democracia que a Marilena Chaui vai chamar a atenção é a ideia da temporalidade que faz parte da própria democracia. Em que sentido? Quando você conquista direitos, então a tua primeira tarefa depois de conquistar direitos é manter esses direitos. E a segunda tarefa de quem conquista direitos é ampliar os direitos. Então, uma vez que você conquistou determinados direitos, você quer manter esse e quer conquistar mais. Né? Porque, olha, numa sociedade desigual, quanto mais você consegue igualdade, mais você quer
ampliar a igualdade, certo? A gente está sempre nessa briga, assim. Enquanto você tem as oligarquias querendo distanciar, a gente está querendo aproximar. Então, se eu conquisto um direito que me aproxima um pouco mais, o próximo passo é querer aumentar isso para que eu diminua ainda mais. Então, vejam, a melhora econômica, eu começo a ter acesso a... Pega a situação quando a gente chegou em 2014, que você tinha pleno emprego no país. Né? As pessoas estão comendo melhor, as pessoas estão podendo ir para a escola, as pessoas estão podendo acessar a universidade que não podiam. Ó, então você está tendo uma melhora econômica e isso vai gerando uma consciência de que eu conquistei direitos e que eu vou lutar por mais direitos. Então, para eu lutar por mais direitos, eu vou querer mais liberdade política. Né? Então, uma coisa leva a outra, como se fossem duas pernas trabalhando juntas. Melhora o aspecto econômico, no sentido que diminui a desigualdade, isso me dá força para eu lutar por mais espaço político, para que eu possa lutar por mais igualdade. Olha o que aconteceu no Brasil. Né? Você pode ver que a gente está vivendo um processo de um refluxo muito grande. Então, você pega assim, os partidos políticos, os sindicatos, os movimentos sociais, num processo de refluxo. Um dos motivos desse refluxo é o estado social que o país vive. Uma recessão fodida, né? Milhões de desempregados. Então, com muito desemprego, é muito difícil convencer, por exemplo, as pessoas a fazerem greve. Né? Porque você tem desemprego em massa, é muito fácil você demitir as pessoas que fizeram greve, porque você tem mão de obra sobrando para você contratar. Num estado de pleno emprego, se o cara sair demitindo todo mundo que fez greve, ele corre risco de fechar a empresa, porque talvez ele não encontre gente no mercado para ocupar a vaga. Né? Eu vejo como uma coisa está ligada com a outra. Como a gente está vivendo um processo de crise econômica que vem desde 2014 para cá, com desemprego, volta da pobreza, volta do estado de miséria, e aí você vai tendo menos força para lutar pelas questões políticas. E aí é aquela coisa que o Ricardo Salles fala naquela maldita reunião. Vamos aproveitar que a pandemia está aí, está todo mundo dentro de casa, ninguém pode brigar, e vamos passar o carro e destruir tudo, entendeu? E é realmente mais fácil. Né? Você vê de novo essa situação. Como é que a gente pode ir para a rua, né? Numa situação em que você não pode fazer aglomeração? Como é que você faz manifestação de rua, por exemplo? É complicadíssimo. Né? Deixa eu ver a pergunta. Jorge, qual era a pergunta que fizeram lá, que era sobre democracia, socialismo, alguma coisa que eu não entendi direito? A Luana de Azevedo, pode falar se quiser. Cadê a Luana? Assim, uma dúvida assim, que eu fiquei. Porque Jonas falou, né? Ele falou democracia socialista, né? E democracia liberal. Sendo que eu não vi os áudios de novo, nem revisitei as anotações e os textos, mas na minha memória o autor falava de democracia, social-democracia. E eu sempre tive a compreensão de que democracia socialista e social-democracia são coisas distintas. Aí eu queria, se você confirmasse isso ou não, e quais seriam essas diferenças de uma forma mais clara e objetiva. Tá. Bom, democracia burguesa é aquela que surge no século XVIII lá e que vai sendo constituída, começa lá começa no século XVII com a Revolução Inglesa. Tá? Ali você começa a formatar a ideia de uma sociedade democrática que vai dar, só no século XIX que a gente vai constituir efetivamente um modelo que a gente chama de sociedade democrática, que vem dar lá na Constituição dos Estados Unidos, né? Você tem alguns experimentos antes, mas o parâmetro maior é a Constituição dos Estados Unidos, porque é ali que se solidificou todo um processo histórico que a gente vinha construindo, que passou pela Revolução Inglesa, depois vem a Revolução Francesa e vários outros movimentos que vão acontecendo, e que lá na Constituição norte-americana sintetiza todo esse princípio, que você tem lá desde a ideia do Montesquieu, da divisão dos poderes, que está lá no espírito das leis, que vem dos enciclopedistas, depois da experiência do parlamento inglês, e vai acumulando isso, vai dar lá na democracia liberal que está expressa na sociedade americana. Né? Mas veja, você está até então
num estágio ali que a gente chama de direitos civis. Depois você avança, lá no século XVII, com a Revolução Inglesa, você começa as primeiras formas de direito, que são os direitos civis. Começa a briga pelos direitos de, por exemplo, de ir e vir, o direito ao estudo, o direito à alimentação, que vai culminar lá depois na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Né? Você tem um segundo movimento de conquista de direitos, que são os direitos políticos. Né? Que aí, então, é a representação parlamentar, a eleição, né? O mandato com prazo fixo, né? Os limites da ação política, depois vem a briga pelo direito de voto das mulheres, então você está numa segunda onda, que é a conquista dos direitos econômicos. Tá? E esses direitos econômicos, esses direitos civis e os direitos políticos, eles vão se consubstanciar nesse modelo de democracia burguesa, que é a democracia liberal, que está sintetizado ali na Constituição norte-americana. Ok. Então, isso é final do século XIX. Aí você vem, começo do século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra, então, surge a ideia no processo de reconstrução da sociedade europeia, surge a ideia do estado do bem-estar social. Então, aí vem a ideia das conquistas dos direitos econômicos. Então, aí começa a ganhar força um terceiro movimento de conquistas e de lutas, que é pelos direitos econômicos. Que vem já desde, também começa lá atrás, com a briga do salário, da carga horária, etc., mas ganha força, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, depois da Segunda Grande Guerra. Né? E esse é o modelo que vai se constituir na sociedade europeia, que é o modelo de uma democracia social, que vai ser chamada de social-democracia, porque ali as duas coisas, aqueles direitos civis e políticos que estavam na Revolução Burguesa, liberal, com os direitos sociais, econômicos, que vão aparecer depois da Segunda Guerra Mundial com força, sobretudo na Europa. Né? E aí, por isso que você vai ter, pega a Escandinávia toda, avançaram muito nisso. Ali é o modelo mesmo da social-democracia. Né? Depois você vai ter na Europa, isso vai se disseminando, em alguns momentos também o próprio Estados Unidos se contamina um pouco com isso, mas chega muito pouco nos Estados Unidos essa ideia da social-democracia. Isso fica sobretudo na sociedade europeia e avança para alguns lugares, assim como alguma coisa na Austrália, na Nova Zelândia, Singapura, né? Alguma coisa no Sudeste Asiático, ali na região que hoje você tem o sul da Ásia, ali, que é Laos, Vietnã, então, que é um grupo que hoje vem se desenvolvendo bastante nessa linha da social-democracia, e alguns experimentos no continente americano. Tá? A briga dos anos 60 aqui no continente sul-americano, pela reforma agrária, as lutas operárias, etc., você tem meio que assim ou a gente fica assim, vem naquele modelo liberal autoritário, né? Ou a gente luta por o quê? Né? Então, ali começa a surgir a ideia assim, bom, podemos ir para uma briga, uma luta por um país, um país socialista ou comunista. Mas começa a surgir uma ideia intermediária, de que talvez a gente pudesse construir um país que fosse social-democrata, né? Que é a proposta que, a princípio, quando você sai do regime da ditadura militar, você tem as duas propostas em pauta no Brasil. Tá? Então você tem os grupos mais radicais que estão propondo sair de uma sociedade burguesa e fazer uma revolução para um Estado socialista comunista, e uma proposta de estabelecer uma sociedade burguesa, liberal, democrática no Brasil, que vai aparecer sobretudo na figura do PSDB. Né? Então você tem assim, aquele grupo mais radical, tipo a Arena, que vai dar depois no PFL, DEM, etc., que quer manter o regime autoritário que a gente sempre teve nesse país, de exclusão total e absoluta, e a proposta social-democrata que nasce com o PSDB, né? Mário Covas, etc., mas que vai enfrentar o seguinte dilema. Quando começa a surgir a ideia da social-democracia no Brasil, é quando começa a ganhar força também a ideia do neoliberalismo, que começa ali na Inglaterra,
nos Estados Unidos que ganha muita força, e a social-democracia brasileira ela foi rapidamente cooptada pelo neoliberalismo. Então, a social-democracia brasileira fez um movimento de deslocamento em relação ao neoliberalismo, né? E que depois de um tempo começou a se voltar cada vez mais para o autoritarismo que existe dentro do liberalismo, do neoliberalismo, que é essa versão Dória Júnior do PSDB, por exemplo. Você vai comparar o que é o Dória Júnior com o que era lá o Mário Covas no começo dos anos 80, né? E você tem um movimento ali você tem um movimento operário que está nascendo com umas reivindicações de caráter mais de esquerda, digamos, mais socialistas, né? E aí aparece o Lula e os sindicalistas e desloca isso para o centro, tá? O PT vai aparecer como um partido que ele impede a esquerdadização dos movimentos sociais no Brasil, né? Então, o PT vai acabar se configurando como o próprio social-democracia. Nós vamos ver que, assim, quando você olha o PT, ele nunca teve um projeto socialista de país, tá? Mas ele vai assumindo, ele tem um discurso inicialmente mais socialista, porque está ali nos operários, nas fábricas, etc. Tem uma influência muito grande dos partidos revolucionários que vinha do clandestinidade, que estão todos ali dentro do PT, né? Que é hoje o PSTU, e vários outros, PCO, todos esses partidos estavam tudo dentro do PT no começo, então você tinha uma disputa ali dentro de qual era a visão hegemônica, né? Quando a visão do Lula, que é a visão dos sindicalistas, assim, mais assim, de centro, assume a hegemonia do partido, esses partidos de esquerda, mais esquerda, vão sendo postos para fora e você vai ter esses movimentos. O último grande expurgo dentro do PT vai dar no PSOL, né? E aí o PT acaba assumindo esse papel da figura da social-democracia no Brasil, que o PSDB acabou abrindo mão porque se vendeu totalmente ao neoliberalismo, né? Então, quando você olha o que é a sociedade americana, ali é o liberalismo clássico, né? E cada vez mais, né, deteriorado por conta do neoliberalismo. Quando você olha a sociedade europeia, ali você tem a social-democracia. Quando você olha para o Brasil, você tem essa disputa entre uma visão social-democrata que está no PT, uma visão mais de direita que está no PSDB e uma visão de extrema-direita que está nos recalcitrados lá da ditadura e que de vez em quando aparece, ficavam nos porões e voltaram com força aí nessa bestialização que o país vem vivendo nos últimos anos. Só para concluir, a democracia socialista aí já é um outro modelo que não é dentro da sociedade burguesa, tá? Então, a ideia da democracia socialista é quando você faz a revolução, a primeira coisa que você vai ter é a instalação de uma ditadura do proletariado, que você precisa acabar com a divisão de classes. A etapa seguinte é você começar a democratizar essa sociedade, que é o grande dilema, né? Que a gente nunca conseguiu chegar nos países que fizeram a experiência. A gente nunca chegou nessa etapa. Você pegar mesmo algumas experiências, assim, como a Venezuela começa com um processo interessante, mas a pressão externa é tão grande que o sistema se fecha e acaba virando um autoritarismo também muito violento, né? Eu tive na Venezuela, por exemplo, em 2010. Você já via o processo assim do autoritarismo ganhando corpo na sociedade, mas ainda era uma coisa bem incipiente. Hoje você olha para a Venezuela, a situação piorou muito nesse sentido, tá? E também tem a ver com as pressões externas que sofre também, e a pressão interna, aquela briga que é aquilo lá hoje também, né? Então é complicado. O que mais? Tem uma pergunta da Érica. A democracia sempre está relacionada, em última instância, à conquista de direitos? É inseparável, Érica. Porque, veja, a conquista do direito é a própria instância da cidadania, né?
E onde é que você mais consegue desenvolver a cidadania nas experiências políticas que a gente tem? É no Estado democrático. Né? Porque o Estado democrático é que garante o espaço necessário para o exercício da cidadania. Que esse é o grande dilema dos países que se fizeram comunistas ou que tentaram a experiência comunista. Não conseguiram avançar nessa democratização do espaço político. Né? Aí você tem que olhar a dinâmica de cada um desses países tal, e a geopolítica, etc, etc, etc. É meio complicado. Né? Mas, se você pegar nos Estados democráticos, é onde um dos pressupostos da democracia é a garantia de que você tem o espaço da liberdade da ação política, o espaço da liberdade do discurso, por isso se fala muito, por exemplo, da separação dos poderes, porque você tem o contrapeso de um poder contra o outro, isso gera um equilíbrio. Então, uma sociedade onde a coisa funciona dessa forma, é mais difícil você ter repressão às lutas sociais, porque você tem sistemas de contenção desses expurgos autoritários. Tá? Então, na sociedade democrática que você tem, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade que as pessoas falam muito de liberdade de imprensa, né? E a gente pensa muito em liberdade de expressão. Mas o mais importante, talvez, na liberdade de imprensa não seja a liberdade de expressão, mas é a liberdade de acesso à informação. Na época da ditadura militar, a gente não sabia de nada. A gente não tinha acesso às coisas. Então, assim, as primeiras coisas que eu li sobre política era tudo em espanhol. Eu tenho um domínio de espanhol por causa disso, porque com 15 anos eu comecei a ler espanhol. Porque, assim, você queria saber alguma informação sobre política brasileira, você tinha que pegar material que era produzido na Argentina, na Bolívia, né, em outros países, porque aqui você não tinha acesso, então vinha tudo clandestinamente, a gente não tinha. A gente está vivendo agora a experiência dessa pandemia. No começo dos anos 70, nós tivemos uma pandemia muito forte no Brasil de meningite, né, que morreu um monte de gente. Mas até hoje a gente não sabe quantas pessoas morreram de meningite no Brasil. Né? Porque o governo militar, ele sonegava totalmente a informação. Então, assim, tinha gente morrendo todo dia na esquina da tua casa e o governo, você ia para a televisão, o governo dizia que não existia meningite coisa nenhuma. Né? Então, e a imprensa não podia divulgar, né? As campanhas de vacinação eram feitas tudo por debaixo do pano para não mostrar, né? Então você não tinha acesso à informação. Isso é uma coisa importante. E a conquista dos direitos, Érica, tem a ver com a conquista do espaço da liberdade de expressão. Porque se eu nem sei o que está acontecendo, né? Você pegar, olha, um bom exemplo, tem um disco do Chico Buarque que se chama Meus Caros Amigos, né, que é no começo dos anos 70. Ouça esse disco e preste atenção nas letras. Né? É o tempo todo o discurso daqueles que vivem fora do país, exilados, tentando passar informação por debaixo do pano para quem está aqui dentro. Né? Porque você tinha um controle muito grande que você... Era complicado, então as informações não chegavam. Né? Então, o espaço democrático é fundamental para a conquista, para a luta pelos direitos. Né? Se a gente não pode lutar pelos direitos, a gente não conquista. Então, cidadania tem a ver com isso. Tem mais duas perguntas, do Gabriel Brito e da Keide Matias. O Gabriel perguntou, Jaime, o Castells aponta que uma das causas da crise da legitimidade, se não me engano, é a profissionalização da política. A forma como entendo isso seria tornar a política coisa de político, um indivíduo que se ocupa de um cargo político. Isso, de algum modo, está relacionado a pouca atividade cidadã, isto é, de luta pela conquista, manutenção e ampliação dos direitos? Tá, e a da Keide é o quê? A da Keide a boa democracia reprime a catástrofe. O que é a catástrofe para Rancière?
Então tá. O Keide, essa discussão sobre a catástrofe, por exemplo, deixa eu só achar aqui. Esse fulaninho aqui que a gente vai, que é um dos textos que a gente vai ler, do Runciman, tá? Que é de um professor da Universidade de Cambridge, tá? Como a democracia chega ao fim. Primeiro a gente vai ler os outros dois, né? O Levitsky, como a democracia morre, e o Sacha Young, o povo contra a democracia. Isso é obrigatório, isso é complementar. Porque são duas leituras muito próximas, tá? Que é uma leitura bem focada mesmo nos princípios da democracia burguesa e como que elas estão se dando, se desmanchando, né? Antes de eu chegar nisso, depois eu volto nisso, se der tempo. O que o Runciman a gente vai discutir depois? O que tem de interessante no texto desse cara, né? Ele vai dizer que existem 3 riscos atuais para a democracia, né? O primeiro ele chama o risco de um golpe de Estado. Ele diz assim, essa ideia de que não há mais possibilidade de haver golpes militares é uma farsa, né? Bom, Bolívia acaba de provar para a gente que ele estava certo, tá? Então, realmente a possibilidade de golpe de Estado continua existindo, tá aí, né? O terceiro risco que ele fala é da ameaça da tecnologia, que aí é uma coisa que eu acho interessante, que ele vai mostrar assim, como os caras que trabalham com Big Data, o pessoal do Vale do Silício, eles não gostam da democracia, porque a democracia dificulta, atrasa o processo que eles gostariam de ver acelerado de tomada de decisões, né? Então ele vai dizer, existe um risco para a democracia das pessoas começarem a achar que a tecnologia vai nos dar o que a política não foi capaz de nos dar. Então, aí, essa é a crença de que a gente pode substituir os políticos por robôs, por exemplo, né? Por algoritmos, por inteligência artificial. E, por exemplo, se hoje no Brasil você falasse de substituir o nosso Congresso por um algoritmo e uns robozinhos que calculassem as coisas sem corrupção e sem influência de interesse de determinados grupos, você pode ter certeza que muita gente nesse país ia estar a favor disso, né? Agora, o segundo risco que o Runciman aponta para a democracia é o risco de uma catástrofe. Que aí ele lista várias possibilidades. Uma guerra atômica, bioterrorismo, surgimento de inteligência artificial, mudança climática, desemprego tecnológico, uma mudança climática que fosse calamitosa, né? E, obviamente, ele não fala aqui, porque não está no escopo, mas a gente viu a pandemia como uma catástrofe sanitária e como isso de fato, mostrou para a gente que isso é um risco para a democracia, né? Assim, o quanto você abriu mão dos direitos individuais nesse processo da pandemia. Existe um processo que a gente ainda não discutiu direito, vai demorar um pouco para as pessoas começarem a perceber isto, né? Como que o Estado se fez presente e fortemente controlador da vida alheia, né? De repente o Estado disse todo mundo tem que ficar dentro de casa e todo mundo foi para dentro de casa, né? Então você pega aqui num país como o nosso, o governo baixou leis, etc, etc, etc. Na Alemanha não precisou, tá? A Angela Merkel foi na televisão e fez um discurso falando da pandemia, dos riscos sanitários, da situação tecnológica e dizendo para as pessoas, vocês não devem sair de casa, tá? E simplesmente o que aconteceu? Todo mundo se trancou dentro de casa, não precisou nem baixar a lei, nada. Isso gera um questionamento, assim. Até que ponto as pessoas estão se sujeitando tão facilmente ao poder do Estado, né? Então, assim, a gente mostrou na pandemia que uma catástrofe como essa
pode gerar uma situação em que todo mundo aceita um Estado autoritário muito violento. A gente viu isso nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, tá? Porque, assim, foi a primeira vez, e teve um movimento muito pesado de contestação, que Angela Davis, Richard Hort e outras pessoas foram muito ativos, mas não resistiram, né? Que é o quê? Houve uma suspensão dos direitos civis individuais nos Estados Unidos depois do atentado de 11 de setembro. Tá? Então, assim, uma catástrofe levou a uma situação que o governo criou um discurso de que, para combater o terrorismo, era preciso restringir a liberdade individual das pessoas. E as pessoas aceitaram passivamente isso. Teve um grupo de intelectuais que se pôs contra, mas que não teve força para enfrentar a coisa, não, porque a maioria da população aceitou muito facilmente, né? Então, assim, você pega no Brasil, quando acontece uma coisa, como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, assim, você vê que as pessoas se submetem ao poder da autoridade com muita facilidade. Então, a possibilidade de você ter uma catástrofe gerando uma ameaça à democracia é um processo importante, e o Runciman vai nos ajudar a discutir isso um pouco mais adiante, tá? Então, eu quis responder logo isso, porque a gente vai voltar nele mais adiante, tá? Deixa eu voltar para a pergunta do Gabriel. Gabriel, a gente precisa entender que esse processo da profissionalização da política tem a ver com um processo cultural que já vinha sendo descrito lá atrás, desde o Foucault, que começa a falar da sociedade disciplinar, depois vai passar para o Deleuze, vai chegar lá no Bourdieu, falando de uma sociedade de controle, ou o que o Bauman vai falar de uma sociedade onde tudo é descartável, né? E que a gente vai chegar no extremo disto, pelo menos até onde eu estou vendo, né? Parece-me que o extremo disso é essa sociedade Instagram. Porque é impressionante o nível de descartibilidade da existência humana no Instagram. Vocês sabem que eu resisti muito a ter Instagram, não tinha, e acabei tendo por acaso, e quando eu entrei por acaso, o Instagram é tão louco que ele acabou me criando 3 contas. Então, e tem uma que eu não consigo mais acessar, que era a que eu estava acessando, agora estou com uma outra. Mas enfim, fechado o parênteses. E quando eu acabei entrando no Instagram, eu acabei aceitando assim, meio como que um desafio, porque é uma coisa que eu já vinha lendo um pouco sobre isso, eu resolvi fazer uma experiência de campo mesmo, estou fazendo. Tá? Se você prestar atenção, uma coisa que está me chamando muita atenção no Instagram é que as pessoas publicam cada vez mais nos stories e cada vez menos no feed. E isso diz o que para mim? Tá? O story, ele é muito mais descartável do que o feed. Porque o feed você publicou e aquilo ficou ali. O story não, você publicou 24 horas depois, aquilo não existe mais. Tá? E eu tenho feito uns exercícios de acompanhar os comentários que as pessoas fazem sobre as postagens no Instagram. Tá? É assim, olha, a pessoa postou uma foto, 10 segundos depois tem gente curtindo. Nos próximos 30, 60 minutos, um monte de gente curte. 2 horas depois, ninguém mais está curtindo aquilo. Já passou. A pessoa já não está vendo mais aquilo. Né? Se você tem ali 1000 pessoas que te seguem, ou se você segue 1000 pessoas no Instagram, e cada uma publicar uma foto por dia, e tem pessoas que publicam mais de umas, publicam várias por dia, né? Então, como é que você dá conta de ver isso tudo? Não dá. Não? Então, é uma descartabilidade num nível impressionante. Então, essa profissionalização da política tem a ver com esse processo.
em que nós, cidadãos, fomos abrindo mão das nossas ações políticas. Tudo vai se tornando tão descartável que até a ação política se torna descartável. Então é um processo de alienação total, em que eu vou transferindo para os políticos toda a responsabilidade. Então, se antigamente, até um tempo atrás, as pessoas se davam ao trabalho de ir num comício, hoje ninguém mais quer ir num comício, só vai num comício se for um showmício, que vai para assistir o show e encher a cara e, se possível, arrumar alguém para trepar no final do comício. Né? A parte política do comício é um acidente de percurso. Né? E aí as pessoas fazem o quê? Não vão a eventos políticos, não vão a reunião de partidos, não vão a debates, tá? E aí isso vai sendo assim, eu vou profissionalizando, a política se tornou um mero exercício de marketing, tá? Então, agora começa a campanha eleitoral aí para prefeito, vereador, etc. O cara tem 10 segundos para se apresentar, gente. Como é que ele se apresenta em 10 segundos? Tá? Então, não tem como você fazer debate político. Então, é propaganda. Você pode ver, é propaganda, publicidade. O cara está se vendendo. Tá? Exatamente como acontece no Instagram. Se você prestar atenção, as pessoas estão se vendendo no Instagram o tempo todo. Tá? Eu estou impressionado com uma coisa no Instagram. A quantidade de médicos que fazem um sucesso absurdo. Você entra no Instagram, tem assim, doutor Ricardo, não sei das quantas, 300 mil seguidores. Aí você entra outro, é doutor Armando, não sei das quantas, 280 mil seguidores. Aí a doutora Maria, não sei das quantas, 400 mil seguidores. Aí o que eles publicam sobre medicina? Nada. É a foto do corpo sarado que eles estão publicando, o rosto bonito, ela fez uma plástica nova, entendeu? A nova maquiagem, né? Ele com o corpo saradão, na beira da piscina, na beira do mar e tal. Mas é um médico. Ele se apresenta como... Tem umas fotos dele com estetoscópio, assim, e tal, né? Todo gostosão, assim. Né? Jaime. Eu vejo, só que ele já... Então, o Gabriel... Então, o que você tem? A cidadania se tornou um objeto de mercado, uma mercadoria, né? E isso facilitou a profissionalização. Eu transfiro tudo para o político, eu não quero mais debater nada disso, entendeu? E isso tem a ver com o que o Castel está chamando, o profissionalismo, para ver que ele associa isso com uma política midiática, uma política de publicidade, etc, etc, etc. Tá? Keide, vai lá. Eu estava me lembrando aqui do quanto que, por exemplo, a cervejaria dá de cerveja grátis só para essas pessoas que não fazem nada, abrirem a cerveja e tomarem a cerveja mostrando a marca num stories, por exemplo. Então, essas pessoas, além de ganharem bastante dinheiro, às vezes não fazendo coisas que são, assim, de primeira necessidade, elas ainda não pagam nada. Por exemplo, um jogador de futebol, além de ele ganhar muito dinheiro, ele não paga nada, ele não paga nenhum, ele não compra um carro, porque ele ganha, tudo ele ganha, por causa da propaganda. Essa pessoa que eu acabei de escrever o nome no chat aqui, porque eu não vou dizer, tá? Então, alguém pode estar ouvindo, mas eu coloquei o nome da pessoa ali, tá? Então, assim, ó, outro dia recebeu lá do Rio Grande do Sul uma caixa, umas 100 peças de roupa, né? Ficou 3 dias publicando no seu store cada... Assim, vesti uma roupa e ganhei da loja tal, vesti a outra roupa, olha essa roupa legal da marca tal, olha essa roupa aqui que a loja tal me mandou. Né? Ele está trabalhando, ele está fazendo propaganda, certo? Barato até, porque faz uma propaganda para 500 mil pessoas verem e em troca de ganhar uma meia dúzia algumas dezenas de peças de roupa. Né? Veja como isso é... Né? Eu estou já, tenho meu canal no YouTube, daqui a pouco eu estou no Instagram, agora daqui a pouco eu vou começar a vender uns produtos que vão ser assim, pílulas filosóficas, que vocês vão poder comprar. Existem aí as vassouras que são
custam R$1.000, que o cara ungiu a vassoura no monte, não sei das quantas, né? Você compra uma vassoura piaçava, que o pastor ungiu lá no morro, e com a vassoura piaçava de R$1.000 ungida, você varre a tua casa e todos os males vão embora, né? Então, eu daqui a pouco vou começar a vender também assim, uns kits filosóficos ungidos pelo profeta Jaime Biela, assim, que vai eliminar todas as dores existenciais, assim, com as pílulas filosóficas do Dr. Jaime. Vocês vão ver assim, vão ficar rico. Tô brincando, né? Mas, professor, o senhor sabe, mas existem muitos influencers de livro. São pessoas que fazem resenhas de livro literário, assim, infanto juvenil, e eles ganham muito livro. Mas se o senhor quiser investir nessa profissão aí, depois de se aposentar, o senhor pode ganhar uns livros aí, né, nessas livrarias do mundo aí, digital. Ah, então dessa parte de livraria eu já não sabia, já gostei. Porque eu recebo muito propaganda de coisas assim, de canais de testes, que você pode inscrever nos canais e os caras te mandam produtos para você testar, manda chocolate, manda pasta de dente, manda lava-roupa, coisa para sabonete para lavar roupa, mas de livro eu nunca tinha visto, não. Se tiver alguém querendo mandar caixas de vinhos e de livros para eu testar, eu estou testando gratuitamente livros e vinhos, champanhes e queijos franceses, também eu testo gratuitamente, sem nenhum problema, e dou meu parecer. Ironicamente, também tem esses, tem um nome específico para isso, mas como fosse influencers de vinho. Eles fazem posts explicando como tal vinho é e tal. Algumas empresas enviam os vinhos para eles divulgarem também. E, tipo assim, não é muito como a maioria, né? Como a gente vê muita gente fazendo festas com permuta. Mas em questão de vinho, eu tem uns influencers que ganham muito vinho. Já são alcoólatras de tanto vinho que eles ganham. Então, é tudo tão engraçado isso, sabe? Porque é tudo tão descartável e é tudo tão amedrontador ao mesmo tempo, porque veja como isso tudo vai reduzindo o espaço da política, né? E a redução do espaço da política é a redução das possibilidades democráticas, né, gente? Porque, deixa eu só, para encerrar esse papo inicial, deixa eu só projetar uma coisa rapidamente aqui, tá? Só para vocês terem um pouco de ideia. Começando a dar umas orientações para o trabalho da próxima semana, que a gente vou postar isso tudo direitinho ainda lá, tá? Mas olha, o primeiro texto que a gente vai ler é desses dois caras aqui, ó. O Levitsky, que é esse fulano aqui, e o Ziblatt, né? Autores desse livro que a gente vai discutir, né? Como as democracias morrem, né? Os dois são professores em Harvard, um estuda mais o continente sul-americano e o outro estuda alguns processos russos, Sérvia, etc. Tal, né? O Ziblatt estudou muita coisa sobre como se deu o processo de democratização dos estados da Europa e o colapso que se observa recentemente. Tá? A grande pergunta desses dois caras é o seguinte, né? As democracias tradicionais entram em colapso e eles vão dizer, sim, elas ainda morrem, mas como é que se dá esse processo de morte? Tá? Então, a grande sacada desse livro é que os caras estudaram o processo de subversão da democracia em várias partes do mundo, né? Na Geórgia, na Hungria, na Polônia, na Rússia, na Turquia, na Nicarágua, na Venezuela, no Brasil, né? E um pouco falam sobre o Brasil, etc. E depois eles vão elencar para a gente, vocês vão poder ver nos textos, né, o que eles chamam de 4 princípios indicadores do comportamento autoritário. Né? Compromisso débil com as regras. Olha, presta atenção nisso e compara com a situação brasileira. Compromisso débil com as regras democráticas do jogo. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Tolerância ao encorajamento à violência, propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia. Né? Mera coincidência com a situação brasileira? Não. Né? Depois, o Yasha Mung, que é esse carinha aqui, ó, tá?
ele é nascido na Alemanha, mas ele se fez na Inglaterra, e hoje ele é professor também na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, né? E também trabalha algumas coisas ainda em Cambridge, tá? O Monk já vai trabalhar uma coisa mais interessante, que ele vai definir como essa ameaça atual à democracia tem a ver com o que a gente vai chamar de populismo, né? Ele vai tentar caracterizar esse fenômeno do populismo, que é esses caras que chegam ao poder através da eleição e usam o espaço do poder para combater a própria democracia com a qual eles chegaram ao poder, né? Então, ele vai mostrar que esse é o populismo atual, né? E como é que a gente tem possibilidades de enfrentar. Ele caracteriza o que é esse populista de hoje, né? Ele vai dizer, por exemplo, isso não está no livro, não, isso é uma entrevista que ele deu, mas que depois... Populistas são perigosos porque, para eles, a discordância política não faz parte da normalidade democrática, mas é um indício de corrupção moral. Quem discorda do populista é inimigo do povo. Toda oposição é traidora. Tribunais independentes são golpistas. Bom, vocês viram isso aqui no Brasil, tá? Diariamente a gente está passando por essa situação, tá? E aí, como é que a gente pode enfrentar esse populismo que ameaça a democracia? Então, estudando a experiência de outros países, assim, a gente tem alguns riscos, alguns perigos que a gente não deveria repetir. Veja de novo como isso serve para a gente. A oposição sempre subestima o populista. Os opositores dos populistas muitas vezes deixam de trabalhar juntos, unidos, e só fortalecem o autoritário, né? Ele diz, os oponentes dos populistas muitas vezes deixam de planejar uma perspectiva positiva para um país melhor, ou seja, você não consegue apresentar para o país uma proposta que indique uma melhora da situação. E ele diz, com a oposição agindo desse jeito, é muito fácil para o populista se manter, né? Pensa na situação do nosso país, assim, um dos grandes elementos que está na chave para você entender a ascensão do bolsonarismo é o fato de que a esquerda nunca conseguiu dar uma resposta minimamente satisfatória para um problema gravíssimo no Brasil, que é o problema da violência e da segurança pública. A esquerda nunca conseguiu dar sequer uma indicação de como a gente pudesse avançar nisso, né? E aí, então, para alguém que chega e oferece uma solução fácil, falsa, mas apresenta uma solução, é fácil cair, né? E, por fim, o Huntsman, que eu já falei, né, que é esse carinha aqui, ó, nascido na Inglaterra também, né, professor em Cambridge, né? Quer dizer, a grande ameaça é que nós estamos presos a instituições ultrapassadas e não sabemos como alterá-las. Eu acho essa uma grande sacada do Huntsman. Assim, as estruturas institucionais da política caducaram. Do mesmo jeito que as nossas escolas envelheceram, e a gente não sabe o que fazer para construir uma coisa nova, as instituições políticas caducaram. Assim, você pega o modelo do parlamento que a gente tem, o modelo de partido que a gente tem, você vê como isso está velho, tá? E aí os 3 riscos que ele vai ver para a democracia atual, né? O golpe de Estado, o risco da catástrofe e a ameaça da tecnologia, que eu já falei um pouco da catástrofe aqui. Então, assim, esses autores agora vão começar a nos permitir entender. Vou encerrar o compartilhamento e depois eu mando esse material aqui para vocês, tá? Então, com esses autores agora, a gente vai poder avançar um pouco mais de compreender qual é o estado atual que nós estamos vendo. Como é que a gente chegou nisso e como é que a gente poderia avançar, tá? Toda essa discussão minha com a democracia é uma preocupação que eu vinha desde 2014 lá, e isso, na verdade, começou lá em 2011, 2010, 2011, com aquelas primaveras árabes, que depois chegou aqui. Em 2013 eu já comecei a ficar muito assustado com aquelas manifestações, que para mim ali é o começo de tudo, e eu não caí naquilo nunca. Eu fui contra aquelas manifestações desde o começo, briguei com um monte de gente que dizia que eu era retrógrado, mas enfim, deu na merda que deu, né? E depois eu comecei a desvirtuar um pouco o foco da minha discussão, levar a discussão para uma preocupação que mais recentemente algumas pessoas começaram a se colocar, que é o problema da tecnologia, que o Huntsman vai tocar nisso,
né? E aí, em 2018, uma série de fatores assim que me levaram diretamente para essa discussão mesmo da democracia, né? Vocês sabem, né, que em 2018 eu fui passar um tempo na Inglaterra e eu já vinha preocupado com essa discussão da tecnologia por conta do que tinha acontecido. Com a eleição do Trump, com a eleição aqui, que a gente estava vendo já acontecer para 2018, com o uso das redes sociais, né, o Brexit na Inglaterra, né? E aí, quando eu chego na Inglaterra, eu me deparo logo com aquela situação de Cambridge Analytica, aquele processo que teve lá, via uso de Facebook para manipular eleições, etc, etc, etc. Né? Logo em seguida, teve um problema seríssimo no sistema de saúde na Inglaterra, que os caras descobriram que mais de 200 mil mulheres que tinham feito tratamento de câncer de mama, o sistema lá deu que elas já estavam curadas e podiam ir para casa. E 10 anos depois se descobriu que mais de 200 mil dessas mulheres não estavam em condições de ir para casa e era um erro no algoritmo. E se calculou na época assim que não sei quantas mulheres morreram por conta de falta de assistência médica, porque o sistema mandou elas irem para casa e não precisavam mais fazer acompanhamento. Isso vinha desde 2010 e isso estourou em 2018, quando eu estava lá na Inglaterra. E aí eu me deparei com esse livro aqui, ó, que eu não pude colocar na disciplina para a gente, porque ele não tem em português nem em espanhol, só tem em inglês mesmo por enquanto, então não daria para eu colocar na disciplina, que é o The People versus Tech, assim, o povo contra a tecnologia, o povo versus tecnologia. E o subtítulo do livro é Como que a internet está matando a democracia e como que nós podemos salvá-la. Né? Então foi a partir dessa discussão assim que foi ganhando muito corpo para mim a ideia de discutir para onde estava indo a democracia, que foi acabar dando nessa disciplina que a gente está fazendo agora, né? Que aí assim, eu comecei atrás de livros e livros de vários autores e chegamos nesse material que a gente está usando nessa disciplina. Então a gente entra agora na segunda parte do curso, que é o segundo módulo, onde a gente vai discutir propriamente assim a situação dessa democracia atual. Como é que a gente chegou nesse estágio que todo mundo fala que é uma crise, mas o que é essa crise, quais as características dela? Se a gente não entender bem que crise é essa, a gente não vai conseguir encontrar caminhos para a gente avançar, tá? Olha, são 8h30, pode ser que tenha dúvidas que eu não consegui responder, pode ser que surjam novas dúvidas à medida que vocês se debruçem. Tira meia hora aí para ouvir os áudios que eu disponibilizei. Então, se tiver dúvida, ou me procure ou procure os tutores a partir de segunda-feira, tá? E nas Tem próximas... comentários, professor. Tem mais comentário, mas pergunta mesmo não. Tá. Então, comentários depois eu leio todos. Antes de fechar a sala, eu posso ler todos, tá? E, às vezes até sobre a coisa, outro dia o Bruno tinha perguntado o nome de um livro, depois da aula eu respondi para ele e tal. Às vezes eu acho umas perguntas assim no chat e depois eu respondo. Crianças, eu vou encerrando por aqui. Se alguém quiser alguma coisa para falar, porque já são 8h30, vocês têm outras aulas também, então foi ótimo estar com vocês de novo.